Elizabeth Arrabassa vai ser indiciada por tentativa de homicídio contra uma amiga em 2017. A polícia já tem o laudo da perícia do IML. O documento mostra que uma moradora de Pontal teria sido envenenada, mas sobreviveu. O laudo de Neuza, de 78 anos, amiga de Elizabeth Arrabassa, mostra que o quadro clínico descrito pela vítima nos prontuários médicos é compatível com intoxicação por agente químico externo, mas destaca que não há elementos que deem a certeza de que o caso foi consequência dessa intoxicação. Uma pergunta desse laudo é sobre envenenamento. Neuza teria sobrevivido a uma tentativa de homicídio da mulher acusada de matar a nora Larissa e a filha Natália Garnica. Eles são condizentes, sim, com uma intoxicação relacionada a um praguicida, né? Então, essas substâncias dessa classe de praguicida, que é essa substância utilizada como veneno, elas causam no organismo esses tipos de sintomas que a vítima apresentou. No entanto, apesar de normalmente ser efeitos que podem levar à morte, nesse caso não foi fatal. Neuza conversou com a EPTV e contou como foi o dia em que recebeu um medicamento dado por Elizabeth. Destacou que quase morreu porque desistiu de comprar um colar. Eu fiquei lá no hospital, eu internei lá na segunda-feira às 6 horas, mais ou menos, que está no prontuário, e eu saí de lá no dia 3 de junho. Eu não fui para o quarto, eu fiquei sempre na UTI. Aí dali que eu saí e já vim embora. Eu não morri porque eu fui acudida muito rápido. Ela e a Arrabassa foram amigas por muitos anos. Era comum os encontros, mas há 8 anos, depois de sentir uma dor de cabeça, conta que tomou um medicamento dado por Elizabeth. Foi transferida de Pontal para Ribeirão Preto e ficou 5 dias internada, 2 na UTI. Uma situação causou estranheza na mulher. Quando pegou sua bolsa no carro de Elizabeth, observou que tinha um remédio que não era seu. E eu estava com muita dor de cabeça aquele dia, é uma queimação que eu tenho já faz muito tempo. Aí ela falou para mim, quando eu cheguei lá, antes de eu descer, ela falou para mim assim, que ela tinha um remédio bom, que era um remédio que ela toma, e que era bom para dor de cabeça. E ela me deu uma cápsula azul e a água e eu tomei. Desci do carro dela, ela foi para Ribeirão e eu entrei lá, catei a chave do meu carro e desci para almoçar com meu filho. Eu quase não dei conta de chegar na minha casa. Eu comecei a passar mal, fui para o banheiro vomitando muito. Na ficha de atendimento consta que a paciente deu entrada com suor intenso e mal-estar depois de fazer uso de um medicamento para dor de cabeça, sem se recordar do nome. O laudo ainda traz outro questionamento sobre presença de chumbinho na vítima. O quadro clínico apresentado por Neuza tem características de compatibilidade com o que a literatura descreve como síndrome colinérgica associada a carbamatos, organofosforados. O laudo fala no entanto, que não dá para ter 100% de certeza, porque não foi feita a análise toxicológica. Então, na época, não se coletou um material para que provasse, que procurasse lá e talvez encontrasse a substância no organismo. Mas sim, é provável, porque todos os sintomas apresentados logo depois da ingestão da cápsula fornecida à vítima, os efeitos foram similares ao que se espera nessa situação. O laudo de Neuza será anexado ao inquérito policial que está na delegacia de Ribeirão Preto. Elizabeth pode responder por esse crime e ainda ser condenada por mais 2 assassinatos. Elizabeth Arrabassa é a principal suspeita de matar a nora com chumbinho. Nesse caso, ela e o filho Luiz Antônio Garnica, também suspeito, podem ir a júri popular no ano que vem. Arrabassa teria ainda assassinado em Pontal a filha Natália Garnica, também com veneno. Foi denunciada pelo Ministério Público nessa investigação. Elizabeth Arrabassa nega envolvimento nas mortes da professora Larissa Rodrigues, Natália Garnica, também da tentativa de envolvimento contra envenenamento contra a amiga em 2017.
A juíza de Pontal pediu a junção dos casos das mortes de Natália Garnica e Larissa Rodrigues e transferiu o processo para o júri de Ribeirão Preto. Os dois casos têm a Elizabeth Arrabaça como peça central, mas esse pedido da juíza tem gerado um certo conflito. O Ministério Público de Ribeirão Preto recusou a denúncia da Justiça de Pontal no processo que investiga a morte da veterinária Natália Garnica, de 42 anos, envenenada em fevereiro deste ano. De acordo com os documentos, a juíza titular de Pontal afirma não ter competência para julgar o processo. Ainda de acordo com ela determinou a transferência para Ribeirão, alegando uma possível conexão entre os dois casos, tanto o caso da Natália Garnica, registrado em fevereiro, como o caso da professora de Pilates, Larissa Rodrigues. A gente reforça, como você disse, que nos dois casos a principal suspeita é Elizabeth Arrabaça, de 68 anos, que segue presa. Mas para entender um pouco mais desse assunto, hoje mais cedo nós estivemos no Ministério Público e conversamos com o promotor Marco Túlio. Vamos acompanhar a entrevista com ele. O fundamento dela é de que há conexão instrumental ou probatória. Resumindo, a prova do processo está aqui, influencia na prova do processo de lá. Nós entendemos que isso não corresponde à realidade, à verdade, porque nós só temos em comum a mesma ré e o mesmo modus operandi. As circunstâncias foram outras. Lá, a Natália foi morta por uma questão financeira, num primeiro momento. E aqui há todo um envolvimento da questão do divórcio do Luiz, quer dizer, as circunstâncias são outras, as testemunhas são outras. Em comum, só os testemunhos do Luiz, de pessoas envolvidas aqui, do Luiz e da Viviane. E são pessoas que não são nem investigadas lá, chegaram depois da morte da Natália. Bom, como o promotor Marcos Túlio disse, essa unificação dos processos pode atrasar o caso da Larissa Rodrigues, que está sendo tratado em Ribeirão Preto e já está em uma fase avançada do processo, diferente do caso da Natália. Mas para entender também um pouco mais sobre esse prejuízo, vamos acompanhar a segunda parte da entrevista com ele. O processo aqui já está numa fase avançada, já está em fase de sentença, que nós acreditamos que será sentença de pronúncia. Lá, houve agora apenas o oferecimento da denúncia. Então, se juntar os dois processos, a situação sofreria um prejuízo tremendo, porque nós teríamos que processar o caso envolvendo a morte da Natália para alcançar aqui o momento em que está o processo da Larissa. Isso atrasaria tudo. Bom, a Larissa Rodrigues foi encontrada morta no apartamento em que morava na zona sul de Ribeirão Preto em março desse ano. Já a Natália morreu em fevereiro, vítima inicialmente de uma parada cardíaca, mesmo sem apresentar problemas de saúde. Inclusive, foi um caso que chamou a atenção. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça, que é agora quem decide aonde o processo irá tramitar. Então, a decisão se o processo irá tramitar em Ribeirão Preto ou em Pontal passa a ser do Tribunal de Justiça. Em contato com eles, nós somos informados de que ambos os processos tramitam sob segredo de justiça, portanto, sem informações disponíveis. Já a defesa de Elizabeth Arrabaça informou não concordar com a decisão da juíza titular de Pontal, reforçando o que o promotor responsável disse, que os dois casos não possuem as mesmas circunstâncias, acreditando que o caso da Natália deve ser tratado em Pontal. Agora, a gente aguarda a decisão do Tribunal de Justiça para saber aonde o caso da Natália Garnica vai ser tratado. Enquanto isso, o processo segue parado, sem mais desdobramentos, sem mais informações, mas é claro que a gente segue acompanhando todos os passos dessa decisão e mantém você de casa informado. O julgamento pela morte de Natália Garnica ainda não tem local definido. A Justiça de Pontal mandou o caso para Ribeirão Preto, mas o Ministério Público daqui não aceitou. Em documento assinado no começo do mês, a juíza titular de Pontal, Bruna Araújo Capelin Mattioli, afirma que não tem competência para julgar o caso e transfere a responsabilidade para a comarca de Ribeirão. Ela justifica a decisão pelas semelhanças nas mortes de Natália e de Larissa Rodrigues, que foram envenenadas.
Natália morreu em Pontal no dia 9 de fevereiro, supostamente de causas naturais. O caso dela passou a ser investigado depois da morte de Larissa, um mês depois, em Ribeirão Preto. E só foi possível saber que a filha de Elizabeth Arrabaça foi envenenada por meio da exumação do corpo, que comprovou a presença de veneno. Mas, para o promotor Marcos Túlio Nicolino, embora os dois crimes tenham sido cometidos pela mesma denunciada, eles guardam características próprias e não deveriam ser julgados na mesma comarca. O que há em comum é a mesma ré e o mesmo modus operandi, mas as circunstâncias são diferentes. Lá era uma relação de mãe com filha e aqui é uma relação de sogra com nora. Testemunhas distintas, motivação distinta, porque lá ela buscava o patrimônio da filha, aqui ela estava auxiliando o filho na questão do casamento, do divórcio num primeiro momento. O advogado de Elizabeth também defende que o caso de Natália fique em Pontal. Esse caso Natália, ele só teve início por causa do caso Larissa. Então, como existia uma semelhança entre os fatos, o delegado de Ribeirão pediu a instauração do inquérito policial para Pontal. E aí um grande detalhe, a juíza de Pontal atuou em todas as fases do inquérito policial. Ela só foi alegar conexão quando do oferecimento da denúncia. Ela deveria, então, ter analisado essa conexão lá atrás, quando isso chegou. Marcos Túlio também acredita que unir os dois casos em Ribeirão pode gerar confusão. Ele destaca que os processos vivem fases bem distintas. Enquanto o de Larissa está em fase final, com 3.300 páginas, perto da decisão de um júri popular, o de Natália apenas começou. Estão em momentos totalmente distintos. Lá, agora que houve o oferecimento da denúncia. Aqui nós já estamos em fase de sentença de pronúncia ou impronúncia, quer dizer, isso atrasaria tudo, a junção desses processos. Elizabeth Arrabaça está presa em Tremembé. Ela é a principal suspeita de matar a nora e a filha. Quase um ano depois dos crimes, ela mantém a mesma versão dos fatos. Então bate com o fato que ela nega, seja a morte da Natália, da filha, que ainda não começou a fase judicial, por essa situação da competência, seja no próprio processo da Larissa, que a gente está em vias de uma sentença de pronúncia ou impronúncia, que é o que a defesa acredita. Elizabeth continua alegando problemas de saúde. Ela vem com a saúde bem debilitada, ela anda com ajuda de andadores, foi designado para ela, pela diretoria da unidade prisional, uma ajudante nos afazeres dela. Então, para andar, ela está sempre acompanhada de uma outra presa. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que o processo está em segredo, por isso não pode comentar sobre o andamento do caso.